Hoje nós vamos falar sobre o Cloud Call Center, ok? Então a ideia aqui é poder mostrar para todo mundo que está aqui nos ouvindo como o funcionamento, né, desse produto, que ele fica na nuvem e ele se propõe a ser um call center sem a necessidade de você ter que fazer investimentos em equipamentos e em servidores, etc. Ok? Eu vou falar um pouco do inicial aqui do mercado de call center, né, só para a gente poder se situar e dizer e entender o que nós estamos falando, né? Eu peguei alguns números de uma publicação da Frost & Sullivan, inclusive ele está na apresentação como uma referência, depois eu passo para vocês. Nos Estados Unidos, tá? No Brasil não temos esse número claro, mas a gente sabe que é um mercado que cresce, o mercado de call center, né? Nos Estados Unidos, a média de crescimento dele tem sido de 34% ao ano, tá? E na parte de nuvem e a parte de call center, para até 100 posições, tem crescido mais do que a média, tá? Que é em torno de 41%. Por quê? Porque cada vez mais empresas de um porte menor também têm necessidade de montar o seu call center, né? Não são só as gigantes, tá? E isso abre para a gente, que trabalha em modelo cloud, uma vantagem, porque quem trabalha em cloud consegue rapidamente colocar um call center funcionando, ele consegue que o cliente possa experimentar features no call center sem ter que comprar. Então, por exemplo, uma empresa inicia com um call center receptivo e aí depois quer implantar um ativo. Na nuvem a gente vai lá, nós vamos lá, habilitamos o módulo de discador e ele começa a discar, e se ele quiser cancelar um mês depois ele cancela. Se ele quer gravar, né, algumas posições, ele vai lá no painel de controle, habilita a gravação, já começa a gravar na hora, né, no mesmo instante, não tem esse tempo de instalação, de ativação, teste, etc. Tá? Então, essas são assim algumas das vantagens que depois eu vou discorrê-las ponto a ponto, ok? Tá? Então, como eu já tinha falado, né, o slide está dizendo aqui que por estar na nuvem, a empresa deixa de gastar com compra de hardware, licença de software, manutenção, né? Não precisa ficar fazendo upgrade, porque no modelo que nós estamos propondo, todo upgrade já está incluso no valor mensal, a manutenção, licença e hardware também, tá ok? Então vamos lá, vantagens financeiras, tá? Então, modelo na nuvem paga pelo que usa, tá? Então, se eu quer usar uma URA, paga por canal, se quiser usar um gravador, paga por canal, se quiser usar um discador, paga por PA, mas só paga se usa. Se não usa, não paga. Algumas facilidades já estão inclusas no valor mensal, que é uma URA atendedora, o correio de voz para o grupo já está no valor mensal também, fila de espera, tá? E as ligações de entrada não são cobrados, tá? Porque só as ligações de saída. Ok? As ligações de entrada não são cobradas, né? Isso, só as ligações de saída, porque tem alguns modelos de uso na nuvem que, como não estão atreladas a nenhuma operadora, ele também cobra as ligações de entrada com minutagem, tá? Que não é o nosso caso, a gente só cobra se tiver ligação de saída, ok? O produto hoje ele já está devidamente instalado, configurado e integrado com a operadora chamada Brastel. Então entrou, conectou, já está pronto. Não tem que ficar esperando o E1 chegar, não tem que ficar esperando a operadora local fazer a instalação, etc. Tá? Então já entra funcionando. Sim. Uma dúvida. Então, o cliente precisa de um número da Brastel. Para sair funcionando. Para sair pode usar um número. Então, para sair funcionando de cara, pode usar o número da Brastel. Se ele já tiver um número na região de São Paulo, ele faz a portabilidade. Se ele está fora de São Paulo, a gente pode usar uma linha telefônica que já tenha
na casa dele e colocamos um conversor, um gateway. O número da Braskem, aqui em Brasília, por exemplo, se ele fosse colocar um cálculo e ele já tem um número divulgado, se o cliente quisesse, por exemplo, colocar, como é que ele faria nesse caso? Nesse caso, nós instalaríamos um gateway na casa do cliente e ele manteria o mesmo número. Entendi. Aí o gateway pegaria o E1 dele ou pegaria ramais analógicos vindo do PBX, ou como é que geralmente é feito isso? Por ramais IP, não sei. Do lado da atendente da nossa plataforma, ela vai estar sempre usando um ramal IP ou um softphone no PC. E do lado do cliente, geralmente a gente pega o tronco de entrada e colocamos dentro de um gateway para converter o que seria o analógico ou o E1 em IP. Tá, aí a dúvida é o seguinte, Oswaldo. Esse E1 de entrada, por exemplo, às vezes ele está já no PBX do cliente. Então, ele tem que fazer a derivação do E1 de entrada, porque às vezes tem um DDR lá dentro, que é o receptor de call center. Perfeito, boa pergunta essa. Nesse caso, nós colocamos o gateway atrás do PBX. Se o PBX tiver entroncamento E1, o gateway pode ser de E1. Se o entroncamento for analógico, nós colocamos um gateway analógico em posição de ramal atrás do PBX. Aí é necessário fazer uma programação no PBX para derivar somente aqueles DDRs do call center para dentro do gateway. Certo. A última questão é o seguinte. Se o PBX tiver ramal IP, aí é trivial a solução, né? Pode colocar direto no gateway de vocês os ramais IP. Daí não há necessidade de gateway. Nós colocamos normalmente, nesse caso, um SBC. A Voice também oferece esse produto. E colocamos um SBC, o SBC conectado no PBX de um lado e do outro lado ele vai estar conectado conosco aqui no data center. Tá ótimo. Era essas questões só técnicas de conexão que a gente fica perdido. Não, perfeito. A sua pergunta foi bem colocada. Depois eu vou complementar a apresentação com alguns cenários, né, que acho que é importante a gente pensar em cenários. Bom, continuando, tem redução drástica do gasto inicial, porque não precisa comprar o hardware em si, né? Não precisa comprar licença de software, não tem necessidade de preparar uma sala de PBX, baterias, etc. Né? Reduz o custo de manter o tronco com operadoras, caso utilize a Brastel. Inclusive, a fila é gerenciada dentro do data center. Tá? Então, a fila ele toma troncos da operadora, ela não toma troncos do cliente. No exemplo que você mencionou de instalar em Brasília, vai acabar tomando o tronco da operadora, que seria do cliente, ok? Bom, continuando aqui, há uma redução do custo de suporte e manutenção. Você vai ver que o valor está embutido, né, dentro desse valor mensal, que não é tão caro, então você vai ver que o valor do suporte e manutenção também cai. Por ser toda de interface gráfica e de simples utilização, não há necessidade de manter técnicos, né, treinamento, com cursos, etc. Você vai ver que a interface é bem simples e amigável, tá? E tendo dúvidas, sempre tem um suporte nosso aqui para poder sanar essas dúvidas, inclusive pedir para fazer algumas configurações, a gente faz aqui sem problema. O contrato que é colocado não tem fidelização, ou seja, o cliente contrata a hora que quer e também cancela quando quiser, sem necessidade de multas. Existe a possibilidade de haver alguma multa contratual caso a gente tenha que fazer um investimento. Por exemplo, se a gente tiver que comprar o gateway no cliente e a gente tiver que bancar isso e tiver que, né, colocar isso no valor mensal. Aí podemos conversar e fazer uma contratação com alguma cláusula de multa, mas se o cliente comprar todo o equipamento, não tem multa nenhuma.
ok? E por último, não há desperdício, né? Tudo que você contrata, você usa, se você não está usando, você cancela na hora e na quantidade contratada, tá?